E no Café Online de hoje falei com meu amigo Adriano, diretor administrativo financeiro, que trouxe a visão para o gerente completo de controladoria que quer ir para um próximo nível. Acompanhem. E no Café Online de hoje, eu estou falando com meu amigo Adriano, que é diretor administrativo financeiro de uma grande rede de supermercados lá no sul do país. O Adriano é meu grande amigo de longa data. Tudo bem, Adriano? Boa tarde. Boa tarde, Ícaro. Tudo bem? Um prazer. Podemos conversar um pouquinho sobre negócios, né? Trocar uma ideia a respeito do andamento do mercado, com esses novos fatos, né, que estão ocorrendo atualmente. E discutir um pouco, acho que agrega para todo mundo. Exatamente, mas antes de tu falar sobre... Eu gostaria de que tu te apresentasse também um pouco mais para os nossos gerentes, gestores que estão nos vendo e nos escutando através do podcast. Tu tem uma larga experiência em consultoria, deu aula em universidade, tem toda uma formação também pela Fundação Getúlio Vargas. Fala um pouco para nós sobre esse teu background, que fez e faz com que tu estejas aonde está. Claro, claro. Bom, eu sou administrador de empresas, me formei no final de 2004 e ao longo dos anos de 2005 e 2006 fiz o primeiro MBA na Fundação Getúlio Vargas, em Porto Alegre, em gestão empresarial. Depois, à medida que o tempo foi passando, eu fui migrando a minha carreira para a área de finanças e controladoria, mais com enfoque gerencial, também ainda na Fundação Getúlio Vargas. E em 2009, né, nós abrimos a empresa de consultoria. Ótimas experiências, né? A consultoria ela te possibilita ver uma série de negócios e aprender bastante com cada empresário, com cada gerente com os quais a gente vai conversando ao longo do trabalho. O consultor, eu acredito até que ele aprenda bem mais do que ele ensine, né? Uma vez que, apesar de ele tratar tecnicamente de algum assunto, ele acaba tendo contato com vários profissionais, com várias áreas, de vários setores, e aquilo que tu aprende, tu acaba enriquecendo o teu próprio portfólio, e isso agrega para todo mundo. Fato, concordo contigo. Eu lembro na época da consultoria tinha, não uma piada, né, obviamente, eu dizia assim que o consultor ele tira o relógio do teu pulso, vê as horas, né, e te cobra por isso, né, mas é uma piadinha, uma brincadeira, mas que na verdade assim o consultor, além dele trazer uma série de conhecimentos ferramentais e técnicas, mas ele aprende com a história da empresa, da forma como a empresa chegou, onde ela chegou, seja bom ou seja ruim o momento que ela está, né. Porque falando em consultoria, e eu lembro da minha experiência em consultoria, foram raras as vezes, né, dava para contar assim, né, numa mão, os empresários que chamavam de fato por uma consultoria porque estavam bem e queriam, né, ir para um próximo nível assim absurdamente. Eles chamavam porque, que nem no médico, ninguém vai no médico assim, na grande maioria, né? Ah, não, o que tu tens? Nada, eu vim aqui para o senhor me dizer, né, o que mais que eu posso fazer para melhorar, né? Sim. A gente se deparava bastante com situações nesse sentido, né? Com desafios, né? Muitas vezes de conseguir criar formas para mudar a situação de uma determinada empresa. Isso é um nicho, um nível de aprendizado. Aquelas que estavam bem e queriam melhorar, já é um desafio um pouco diferente. Do ponto de vista técnico, eu acredito que seja até maior, porque essas empresas normalmente já detinham uma série de ferramentas, processos e rotinas avançadas, e aí como consultor tu precisa extrair até o máximo de ti, buscar novidades, porque essas empresas, aquilo que muitas vezes em outros é uma novidade para essas empresas, não era. Então a gente consultoria é um desafio, ela é bacana nesse sentido, é uma excelente. E tu também, desculpa te interromper, Adriano, tu também, tu comentaste agora que fizeste pela FGV, né, a gestão empresarial, depois tu buscou finanças e controladoria e também foste, e é professor, na verdade, da universidade, né?
Eu até deixei de dar aula, né? Já faz um tempinho, mas tive experiência em 2 universidades, Uhum. sempre nessa área de finanças e projetos também. Uhum. Foi acho, a primeira experiência, inclusive, gestão de projetos. Dar aula para mim, quando houve essa opção por me arriscar, me desafiar, vamos dizer Uhum. assim, a dar aula, eu queria algo que conversasse com o meu dia a dia profissional, Uhum. tá? Que eu pudesse estudar algo que eu aplico e aplicar algo que eu vá passar para outras pessoas. Então, era uma condição que, à época, eu me pus, né, de poder dar aula em algo que conversasse muito estreitamente com a minha profissão, com o meu dia a dia profissional. Eu não fui e não me imagino sendo, no futuro, caso eu volte a dar aula, um professor profissional, mas sim um profissional professor. Eu Boa. acredito que essa semântica tem uma diferença bem Absurda. impactante, né? Impactante mesmo. Bem impactante, né? E que colabora bastante com a formação dos novos profissionais, dos novos gerentes, dos novos Uhum. gestores. Uhum. Eu lembro, de certa forma, a gente é contemporâneo na idade e apesar da gente não ter vivido na universidade no mesmo período, né, somos administradores, mas eu lembro que nós tínhamos, pelo menos nós, eu falo por mim agora aqui, professores que eram professores profissionais, usando a mesma linguagem que tu colocaste, e professores, né, profissionais professores, no sentido de profissionais executivos, de ser empresários ou de estar executando na empresa. Né? E a gente via uma Sim, diferença absurda na pegada, na forma, na linguagem, na metodologia a ser aplicada, né? Apesar de seguir aquilo que o é, MEC, né, como Ministério da Educação preconiza, né? Eu também tive a frente, fui professor e sinto do mesmo jeito que tu essa linha de raciocínio em finanças e controladoria. Mas tu também teve essa percepção de alguns professores teus na época da universidade? sim, sim, sim. Tanto do ponto de vista passivo, né, enquanto Uhum. aluno, quanto ativo, né, Uhum. como professor que foi, com relação a colegas que tinham um Uhum. perfil diferente. Eu acho que todo mundo, sincero, sendo bem sincero, eu entendo que todo mundo tem a sua utilidade, né, e o seu momento para ter contato com o aluno ao longo do período de formação, né? Eu entendo que tanto a teoria quanto a prática elas precisam andar juntas, Uhum. só que em momentos, vamos dizer assim, há momentos em que tu precisa que uma se sobressaia em relação à outra. E acredito ser estratégico nesse momento, falando em termos de formação, tu colocar os profissionais de acordo com o seu perfil, adequando a esse momento. É um momento de mais teoria, mais base conceitual, ou é um momento de mais prática, Uhum. mais realidade de mercado? E aí Uhum. tu forma o teu time, como em qualquer empresa. Uhum. Na formação de um time, tu tem que compor esse time com pessoas com características diferentes, Uhum. né? Logicamente, elas vão compartilhar dos objetivos da empresa, é fundamental que isso aconteça, mas que elas tenham características diferentes. É importante para o time haver a discordância positiva, né? A discordância de quem quer fazer, de quem tem a vontade de avançar, né? Discordar só por não concordar não serve, né? A discordância ela precisa ser positiva. E aí um time com pessoas diferentes, Uhum. seja dentro de uma universidade, falando em termos de professor, seja dentro de uma organização, de uma empresa, Uhum. é bem importante. Assim, a Uhum. discordância faz com que o gestor pare para pensar e se questionar. Volta e meia a gente tem que dar a razão para aquelas pessoas que estão na nossa equipe e elas estão certas e a gente não. Sim, uma Então, discordância construtiva, né? Que sim, sim. constrói o caminho junto, né? Isso, isso. E sempre no intuito de fazer, de gerar resultado, né? Exato, Não é de travar, né? exato. Principalmente nessa área que eu trabalho, a área do conhecimento, né? Voltada a finanças e controladoria, a gente precisa entender e está toda hora relembrando, né? A Uhum. nós mesmos e à equipe que finanças, que controladoria existe para apoiar a operação.
apoiar a operação. E como muitas vezes está distante da operação, isso acaba se perdendo. Então, uma das funções do gestor nessa área, eu acredito, é sempre estar relembrando a equipe. Olha, nós existimos porque essa empresa vende alguma coisa. Então, nós precisamos trabalhar para ajudar a empresa a vender. Perfeito. Né? Existem regras, existem processos, e quem está no setor administrativo / financeiro, por característica pessoal, normalmente é bem apegado a rotinas, processos e regras. Né? No entanto, a gente tem que deixar bem claro que isso tudo precisa ser direcionado para a operação, para a empresa fazer aquilo que ela existe para fazer, para cumprir a missão dela, né? Perfeito. E, em especial agora nessa época que a gente está vivendo, que os profissionais de finanças e agora entrando no mérito, me referindo especificamente aos gerentes, eles cada vez mais vão precisar ser multitarefa, né? Ter uma visão mais abrangente da empresa e tá toda hora saindo de dentro do financeiro. Concordo. E assim, Adriano, tu é um cara que eu lembro do teu perfil, né? E que é um perfil extremamente conformidade alta, né? Então, tu bem colocaste agora aqui o profissional de finanças e controladoria, é um profissional que busca na essência a vírgula, os centavos, o fechar, aquela história do ativo passivo, né? Porque ali está controladoria, tem que controlar o processo, medir e entender, né, de que forma, né? E o profissional que vai para essa área de finanças e controladoria, também colocasse também no início que tu desse aula na parte de projetos também, né, com início, meio e fim. Sim. Controladoria, medir o processo, né, que é a seiva que nutre a organização, que é money, é dinheiro, né? Então, assim, se não tem venda, não tem razão de existir a empresa, e tem uma série de processos no meio do caminho aí que precisam ser medidos, gerenciados e controlados. Aí entra a finança e controladoria, às vezes até para dar uma puxadinha de orelha no comercial, né? Ajudar o marketing numa precificação, né? Para a construção de um produto, de um projeto, né? E, bom, tu como profissional de envergadura e financeira, está à frente de uma diretoria administrativa financeira. Qual é a tua visão de um gerente completo nessa visão mais estratégica e operacional? O que tu diria assim, para nós na tua visão? Assim? Bom, Ícara, com relação à atividade do gestor financeiro, do gerente financeiro completo, cada vez mais eu vejo a necessidade do gerente estar fora do financeiro, fora entre aspas, né? Logicamente que jamais a gente vai perder a necessidade de que as rotinas dos processos sejam cumpridos e que a atividade principal de cunho técnico dentro do setor financeiro ela seja respeitada. Isso é evidente que a gente jamais vai perder. No entanto, o financeiro, por essência, acredito eu e sempre acreditei, o financeiro ele recebe informações. O financeiro ele é reflexo. Ele é reflexo de pontos, né, de processos, de atividades que acontecem antes do financeiro. Ele é reflexo da venda, ele é reflexo das despesas, ele é reflexo da operação, reflexo da produção, reflexo da logística. Ele apura números, apresenta resultados, faz comparativos, né, mostra tendências, né? Por essência ele é assim. Agora, hoje, com toda essa situação em que a gente vive e que muito provavelmente os profissionais precisarão fazer coisas diferentes, se envolver em áreas diferentes, porque o mercado de trabalho vai estar mais restrito, o financeiro precisa atuar lá dentro do comercial, lá dentro da área de compras, discutindo, por exemplo, com o comprador, se o orçamento dele está bem ou mal direcionado, ou seja, se ele está comprando de acordo com uma relação de 80-20, os principais itens, se aquilo que é principal não vai faltar, se ele não está investindo muito dinheiro naquilo que em tese é menos importante para o resultado da empresa, né? Ele precisa estar atrelado ao controle dos estoques, à logística, prevenção de perdas, para não botar o dinheiro da empresa fora. Isso não é feito dentro do financeiro, isso é feito dentro das outras áreas. Entendendo o business, né? Entendendo o negócio, a razão de existir, o propósito. Sim. Então, entre a compra e a venda acontece muita coisa dentro de uma empresa. Sim. Né? E a cada troca de área dentro de uma empresa tem dinheiro em jogo. Então,
como aquele que enxerga o final da ponta e consegue, ao analisar os números, né, de maneira precoce em relação aos demais gestores da empresa, um gerente financeiro completo tem mais condições, mais tempo, inclusive do dia dele dedicado para enxergar os pontos onde as melhoras precisam ser feitas, e aí fisicamente ele vai precisar ir lá. Eu entendo que ele vai precisar cada vez mais estar vinculado às outras áreas para poder discutir com as outras áreas o que fazer. E aí não tem jeito, aí tu tem que buscar conhecimento nas demais áreas, né? Isso é, de certa forma, para quem é do setor financeiro, um desafio, né? Sair da zona de conforto, mas não há outra solução. Cada vez mais, eu acredito que a busca pelo conhecimento das demais áreas, do funcionamento das outras áreas, que geram um impacto e um reflexo lá no financeiro, seja a tonalidade do que um gerente completo nessa área deva perseguir. Perfeito, concordo contigo. E tu comentaste do gerente financeiro, né, o que tem a controladoria ali junto, de ir para outras áreas, ver, né, e indo ao encontro, tu está dizendo, né, ir a mercado também, né, porque a questão de se está tendo lucro a empresa, pá, que bom, chequei aqui, tá, mas a gente pode estar deixando dinheiro na mesa, né? Ou quando vê a gente está aquém da média do setor, né? Então a gente está com os melhores processos que a gente pode ter, mas está muito aquém daquilo que o mercado e a média do nosso setor faz. Então, ou seja, não é suficiente, né, para uma entrega, porque uma coisa é tu ter, né, lucro e o controller, né, por essência, entregar essa medida de lucro, né, tem ou não tem? E outra questão é saber se esse lucro gera riqueza, né, está entregando acima de uma taxa de atratividade do mercado, né, em relação ao capital do acionista, né, e em relação até o que o setor está entregando de média, né. Então, assim, o controller financeiro ele tem um desafio enorme de analisar os números numa linha operacional e numa visão estratégica, como tu colocaste, né? Sim, sim. Alguns setores, e o supermercado acaba levando, vamos dizer assim, é um dos que levam vantagem nesse sentido, são setores muito bem mapeados. Então, existem associações de supermercado por todos os estados, acredito eu. Aqui no Rio Grande do Sul tem a AGAS, né? Associação Gaúcha de Supermercados. Ela é uma fonte de informações. Todos os afiliados, se não todos, pelo menos a grande maioria, eles mandam suas informações e tu consegue te comparar, fazer essa análise com relação ao mercado, né? Saber se tu está caminhando de maneira positiva, se tu está puxando a média para cima ou para baixo, né? Isso em vários aspectos, seja no aspecto vendas, percentual de despesa sobre o total, né? O peso da tua carga administrativa, né, sobre o resultado da empresa, e fazer as tuas comparações, né, com relação ao mercado. Isso é fundamental. Eu acredito, claro, é evidente que a gente tem que olhar para fora e fazer sempre esse paralelo, né, o olhar para fora com o olhar para dentro. E o olhar para dentro ele está em casa, né? Consegue unir as informações, buscar o histórico, verificar a evolução em relação ao teu próprio desempenho, comparar isso com aquilo que tu orçou, com o que tu previu, né? Uma das responsabilidades básicas do controller é a projeção. Ele precisa projetar, precisa orçar tudo que a empresa vai buscar, tanto em termos de resultado, como em termos de vendas, despesas que ela vai realizar. E aí existe uma série de ferramentas técnicas. Quando a gente olha para fora do mercado, sempre existe algum jeito melhor daquilo que a gente está fazendo. Então, outro ponto importante que cada vez mais salta aos olhos é a necessidade de tu buscar ferramentas novas para otimizar o tempo. Porque se a venda, por algum motivo, não vem, tu precisa otimizar os teus recursos, aqueles que tu já tem, para fazer mais com o mesmo. E aí o mercado tem ferramentas disponíveis e alguém na empresa
acredito eu que seja a função do controller, precisa buscar essas novas ferramentas, internalizar elas dentro da empresa e tirar resultado daí. Perfeito, concordo. Excelente explanação, principalmente para o gerente, o gestor que está nos vendo ou nos escutando através do podcast no Spotify do Gerente Completo. Todos os cafés, todos os papos, gerentes, reflexões estão lá. Adriano, tu poderia, vocês têm aí algo compartilhar conosco com relação à tua vida profissional, onde tu entendas que em algum momento foi algo que, cara, isso aqui foi não vou dizer uma derrota, mas foi algo que diz assim, cara, isso aqui gerou uma tensão e eu aprendi muito com isso aqui foi uma vitória. Se tiver 2 exemplos, na verdade 2 casos, né, que de fato aconteceram. Não sei se isso existe, enfim, isso tu poderia vir a compartilhar. Não, existe, né? Sempre existem erros e acertos, assim. Acredito que os acertos sejam maiores, mas tem os erros, eles acabam deixando alguma marca, né? Eu escutei há um tempo atrás, só para fazer um paralelo e depois explicar o porquê disso, que existe uma diferença entre delegar e delargar. Né? Quando a gente delega uma atividade, como eu fui militar, a gente fala muito em missão, né? Deleguei uma missão para alguém. Quando a gente delega, a gente acompanha aquela missão, a gente cobra o resultado, anota o prazo, verifica se foi cumprido ou não. No meio do caminho, a gente coloca pontos intermediários de verificação e se coloca à disposição da pessoa para ajudar a fazer. Afinal de contas, o resultado de um é o resultado de todos, né? Assim que uma empresa prospera. Já o delargar é diferente. A gente entrega algo para alguém, vira as costas e nem sequer vai atrás para saber se aquilo foi feito. Quanto mais se deu o resultado que a gente esperava que desse, né? E aconteceu, né? Jamais deu um fato, mas eu me recordo de um em especial em que houve uma distribuição de atividades, de atribuições, vamos dizer assim, e todas as responsabilidades que caminhavam juntas, dessas atribuições, sem um acompanhamento, né? Então esse erro que ocorreu com uma frequência maior do que aquela que eu gostaria de ter ocorrido, porque os erros eles nos ajudam a acertar, isso trouxe inclusive prejuízos do ponto de vista de fraude para dentro da empresa. Então, a falta de acompanhamento e de verificação daquilo que foi delegado para outra pessoa, que na verdade não foi delegado, eu delarguei naquele caso concreto ao qual estou me referindo agora. Isso está lá no DRE da empresa, naquele mês que a gente verificou o prejuízo lá em função de uma fraude, uma determinada situação. Tu tá usando até um aveludamento na palavra fraude, vulgo... Eu vou usar uma palavra aqui que eu entendi veladamente sem tu ter dito, tipo um roubo, né? Assim, alguém fraudou, alguém tá roubando no financeiro, em controladoria, né? A gente acaba em algum momento da carreira esse tipo de coisa aconteceu, então houve, era a minha responsabilidade, né? E eu falhei. Né? A gente ou gerencia por informação ou por constatação, né? Ver, olhar, checar com seus próprios olhos, emitir relatórios, comparar, verificar se aquilo que estão te dizendo de fato corresponde à realidade. Perfeito. E na ocasião, eu enquanto gestor falhei, eu apenas questionava se algo estava sendo feito, estava sendo verificado, estava sendo conferido. E todo mundo dava joinha. E a resposta positiva dava como pronto. Falha elementar. Então aconteceu. Confie, mas confira. Exato. Confie, mas confira. Faltou a segunda parte. Então isso para quem é um gerente de uma área dessas, né? Um gestor de uma área dessas, a gente não pode se permitir isso. E, logicamente, isso vale para as demais áreas. Trabalha numa área de vendas, tu tem uma meta para ser cumprida, número de clientes para ser visitados. É interessante que, de tempos em tempos, tu, como gerente completo,
né, te certifique que de fato teu vendedor foi numa determinada área. Vai lá ver. Auditar, né? Vai visitar, faz uma visita, verifica se teu cliente está sendo bem atendido pelo teu vendedor, daqui a pouco tu te surpreende. Nossa, ele nem vem aqui, mas ele está te oferecendo essa linha nova de produtos que a gente tem. Não sabia. Que lindo. Né? Então, isso acaba acontecendo com a frequência até assustadora, né? Se nós formos avaliar e exponenciar esse exemplo para outras áreas também. Né? Tenho certeza que não foi só uma falha do Adriano, mas foi uma falha do Adriano, sem dúvida. Hoje tu checa com maior frequência o confiar. Sim. Claro que isso tem que colocar numa rotina, né? E à medida que tu vai ascendendo na tua carreira profissional, é interessante que tu tenha tempos reservados para não ter rotina, né? Para parar, para poder analisar, para poder estudar, poder pensar em como melhorar. Agora, mesmo que uma rotina não seja semanal, que ela seja mensal, que ela seja bimestral, ela precisa existir. Exato. Em qualquer área dentro da empresa. Então, as checagens, elas precisam ser feitas, né? E esse aprendizado a duras penas, ele foi mais conceitual e filosófico do que financeiro, felizmente, né? O prejuízo não foi tão grande assim, do ponto de vista, se tu for olhar para o todo da empresa, em questão, né? Onde ocorreu o fato. Agora, com relação aos brios, né? Sim. E ao mal causado, né? Do ponto de vista de tu saber que era a tua responsabilidade, tu falhar, eu tenho certeza que qualquer profissional se sentiria responsável, né? Sim. Por algo que de fato era a sua atribuição e ele deixou de cumprir. Mas assim, Adriano, se for te deixar mais feliz, né? Aqui em São Paulo, em uma das atividades que eu estava à frente como gerente geral da operação, eu tinha uma gerente financeira, né? Que à época trouxe uma pessoa para trabalhar por indicação dela, né? E ela também confiou, né? Ela ficou extremamente chateada à época, ficou muito chateada, muito mesmo. A gente conversava depois muito sobre isso. Não vem ao caso qual empresa e qual, mas o fato foi que teve, né, a pessoa literalmente roubou, né, ela desviou ali cheques e o mais infeliz da pessoa, né, foi que ela descontou o cheque na conta do filho dela. Olha só, né? E tinha um processo de checar, né? A gente conseguiu pegar isso, porque tinha toda uma controladoria, então assim, foi uma burrice da pessoa, na verdade, né? Infantilidade, sei lá o nome que pode ser dado, né? Então assim, semanas depois, no cross-check a gente pegou. Bom, teve um processo, rolou em cima disso, tá, aquela coisa toda, né? Mas assim, por mais que você confie, né, e vá conferir, como nesse caso tinha um processo ali na frente de conferência que a gente pegou, não conseguiu resgatar o dinheiro, teve um processo, enfim, não veio o caso aqui. Pessoas, cara, pessoas. Né? Então assim, eu também fiquei chateado de certa forma, a responsabilidade era minha também, junto com o gerente, a gerente à época, mas cara, pessoas. Eu lembro um dado momento, tu falou do 100% de pessoas, tem as pessoas para cá, tem as pessoas para lá e tem o centro, lembra disso? Lembro. Fala aí para nós, é importante essa reflexão. Em qualquer esfera, não especificamente ou não de maneira restrita ao aspecto honestidade, né, que é a seara que nós entramos agora, mas em qualquer área nós temos do 100% das pessoas, 100% dos profissionais, seja a área que for, a gente tem extremos, né, 10, 15% em cada uma das pontas, que são excelentes ou que são, vamos dizer assim, inadequados, né, dando uma veludada também no termo, para aquela determinada atividade, né? E nós temos um centro, e este centro, acredito eu, que ele se move mais para o lado do bem ou mais para o lado do mal, conforme o ambiente, conforme os controles, né, dentro da empresa. E aí, na função, voltando para
o nosso cerne aqui, a controladoria, né, como responsável pela implantação e gerenciamento dos controles, precisa saber disso, né, e criar ferramentas, processos, rotinas e validações em cima disso, para que a gente consiga locomover esse centro em sua totalidade, ou o mais próximo disso possível, para o lado positivo, para o lado que a gente quer, que é o lado para gerar resultado para a empresa, né? No fundo, todo mundo quer, né? Talvez exceto aqueles 10% bem lá da esquerda, a esmagadora maioria quer fazer bem feito. Lógico que a gente, como gestor, tem que providenciar um meio que permita as pessoas enxergarem o benefício de estar do lado correto. Sim, e pegando um gancho nisso que tu está falando agora aqui, Adriano, né? É função, sim, do gerente, do gestor, entender o seu time, perceber quem são, vou arredondar os números aqui, os 15 da direita, os 15 da esquerda, e se esse centrão, e ele, obviamente, está sempre fazer com que esse meio venha cada vez mais para o lado colorido, né, da força, vamos assim dizer, né, não lado negro, e eu vou usar essa expressão lado negro aqui, mas é o seguinte, o gestor tem ferramentais para desenvolver. Eu, particularmente, acredito muito no desenvolvimento das pessoas. As pessoas, elas são o que elas são, ou fazem o que elas fazem, porque elas não conseguem enxergar certas coisas. E é a função do gestor dar isso para elas. O que acontece, às vezes, a gente não tem tempo para mostrar, né? E a empresa não tem aquele tempo. E aí a gente acaba descontinuando as pessoas. E aí sim, o gestor entender o seguinte, olha, essa pessoa, minha verdade hoje, as pessoas têm solução? Sim. Mas existe, para cada solução, existe um tempo de maturação. E o questionamento é, você está disposto a utilizar-se desse tempo de maturação? Nesse momento da empresa não dá. Então descontinua, traz alguém mais preparado, alguém pronto para isso, né? Não, mas eu tenho aqui, essa pessoa vai levar 10 anos para se desenvolver aqui dentro, eu tenho 20 anos. Vida que segue, continua, vai. Não existe pessoa ruim, né? Existe pessoas que às vezes foram até maltratadas no tempo, sabe? Tem pessoas que tu chega e diz para ela numa empresa assim, vamos fazer um processo de melhoria aqui. Tinha mais um, cara. Mais um trazendo inovação da qualidade. Por quê? Porque ela foi mazelada durante anos com projetos esquizofrênicos e mal gerenciados por outros gestores incompletos, né? E aí aquela pessoa carrega aquela mazela, entende? Assim, então tem que ter um trabalho de resgate para ela entender. E às vezes o resgate vai levar um ano. E tu tem meses. Aí acaba descontinuando a pessoa. Porque ela é ruim. Não vou entrar aqui num dado filosófico sobre o que é ruim ou não. Estou dando o meu ponto de vista, né? A minha verdade, né? Entendi. Né? Entendi. Mas, enfim. E, Adriano, tu, então, experiência em consultoria, vários treinamentos em company, eu lembro também, a época da consultoria, né? Participou de vários projetos junto a empresas, né? Tu viu muitos gerentes e situações, eu lembro que a gente também debatia sobre a questão do gerente, né? Qual é a tua visão hoje, assim, de um gerente completo, assim? Por que tu acredita que um gerente ele ascende profissionalmente ou ele acaba sendo descontinuado da empresa, assim? Tu tens uma visão, assim, não pragmática, mas uma linha, assim, de geral, assim, por que o cara sobe e por que o cara sai fora, grosseiramente falando? Sim. É uma linha, né? Como tu falaste, uma linha de pensamento. Normalmente, quando a gente é contratado por algum local, algo precisa ser destacado, né? Chamar atenção. E a gente busca as melhores universidades, aquelas mais renomadas, e buscamos fazer lá um pacote, né? Um portfólio de treinamentos e experiências para que aquilo chame a atenção do recrutador para um processo de seleção, para entrar. Já a manutenção disso, e a partir da manutenção, o crescimento dentro da empresa, ele precisa ser calçado naturalmente em resultados, mas não só resultados do ponto de vista das metas atingidas. Hoje em dia, a capacidade de interação de um gerente, não só do financeiro, né? Enfim, de um gerente com os demais gerentes, com as demais áreas, com a direção e com a equipe, né? Da maneira correta, com a preparação de
do próximo para ficar no teu lugar, para que tu possa ir para as outras áreas, atuar dentro das outras áreas e a partir daí ter um conhecimento mais abrangente da empresa, que é, na minha visão, o ponto principal. Cada vez mais tu entender a empresa como um todo e entender que os reflexos de uma área vão para outra e como atuar para que tu melhore, tu azeite essa relação entre os setores, no meu entendimento é a parte principal. Né? Quando tu tem um gerente que ele só enxerga a área dele, né? Por exemplo, um gerente financeiro que tem uma regra dentro do setor para concessão de crédito, mas que ele não procura orientar e atuar junto da ponta da linha, lá da loja e do próprio cliente, né, para trazer aquele cliente que num dado momento está com um score que não permite que ele receba crédito e tu consiga orientar o cliente, trabalhar, ficar junto dele até transformar ele de um cliente descartado para um cliente potencial e ativar, ele não serve. Só dizer não, em tese, é fácil. Porque tem dentro do financeiro uma régua onde tu encaixa as pessoas por um determinado perfil e tu não precisa ter um gerente para fazer isso. Qualquer pessoa que saiba minimamente ler uma informação e enquadrar aquela dentro de uma régua, pode dizer sim ou não para um cliente. Para que ter gerente nesse sentido? Né? Então, é importante entender a interação e a necessidade de um setor conversar com o outro. Quando um gerente consegue fazer isso, ele consegue ir atuando em várias áreas da empresa com essa lógica de entender que os resultados são gerados pelo contexto e se interessar, de fato, pelo trabalho das outras áreas, ele começa a ter uma importância diferente dentro da empresa, ele começa a agregar e começa a ter condições de gerenciar coisas maiores. Não tem jeito, quando tu gerencia, em alguns momentos tu vai ganhar, tua vontade vai prevalecer, em outras não. Né? E é importante que tu saiba dar o braço a torcer e que a entrega de resultados da área vizinha tua, naquele momento, pode ser prioritária em detrimento da tua. E o sacrifício vai ter que ser teu. Né? Então, quando o gerente não tem esse nível de reflexo, a gente não pode chamar ele de completo. Porque o completo, ele pensa no todo, antes de pensar na sua parte. Sim. Completo dentro da minha área. Seguindo uma planilha, algo que eu interpreto numa régua, como tu bem colocou, talvez não faça sentido, né? Exato, exato. Vai pedir crédito num banco. O gerente vai lá e olha o teu nível de faturamento, ele vai te dizer, posso te dar tanto de crédito e a tua taxa é essa. Agora, se tu não tem a flexibilidade e para subir, para brigar por aquele cliente, né, pegando esse exemplo do banco, tentando enquadrar ele com uma prospecção, com uma ideia de crescimento e o nível que ele pode chegar, pode perder um bom negócio. Sim. Né? Instantes atrás a gente conversou sobre uma derrota. Teve uma negociação que nós fizemos aqui, agora falando do supermercado especificamente. Foi feita durante o ano passado, foram praticamente 10 meses de negociação com quatro grandes bancos. Na verdade, começou com mais, mas quando afunilou nós ficamos com 4 bancos. Enfim, a gente conseguiu uma linha específica, a gente não tinha lá no início nem conhecimento da existência dela, mas foi uma linha que foi excelente do ponto de vista de taxa, do ponto de vista de prazo para pagar, do ponto de vista de carência. Foi uma linha em que a gente economizou já na saída, né, falando em termos dos custos iniciais, seja com IOF, com abertura de crédito, nada disso a gente pagou, né? Então foram R$185 mil numa operação, praticamente 1,9%, 5%, 2% do custo da operação que a gente deixou de ter na largada. Tá? Por quê? Porque tínhamos tempo para negociar. E aí, dentro da atividade do gerente financeiro completo, da gestão e da controladoria, a gente sabia que naquele momento a empresa tinha condições de aguardar o tempo que fosse necessário
né, para barganhar as melhores condições. E aí, quando tu fala em aguardar o tempo necessário, tu não está só falando do financeiro, tu está falando da área de vendas, que tu tem conhecimento do planejamento das metas da própria área de vendas, tu está falando de controles de estoque, que tu sabe como está o andamento da gestão disso e o quanto isso dá suporte para que o financeiro possa negociar. Você está falando da área de compras. Então, foi uma negociação que foi feita, foi capitaneada, logicamente, pela área financeira, mas que, como reflexo das demais, pôde fazer um bom trabalho. Se não tivesse alinhada, acho que é o termo correto, as demais áreas da empresa, muito provavelmente a gente teria fechado a negociação em 2, 3 meses e com certeza teríamos pago muito mais caro pelo mesmo dinheiro. Perfeito. Adriano, cara, o papo tá excelente, cara. Isso aqui nem é um papo, isso aqui é uma aula, cara, de finanças e controladoria, trazendo sacadas, trazendo percepções do que é ser completo, o que é ser incompleto, visões de derrotas que se transformaram em grandes oportunidades de melhoria e hoje, como tu bem colocaste, transformou, ressignificou, vamos assim dizer, a visão do que tinha outrora na tua visão ser uma derrota, né? E o quanto isso fez com que tu amadurecesse. E a prova do amadurecimento está no compartilhamento, né? Tem pessoas que não sabem compartilhar a derrota, por quê? Porque não estão maduras o suficiente, né? Aquilo dói, aquilo não é ressignificado. Quando você compartilha derrotas, é porque você entende que aquilo não foi uma derrota, aquilo foi uma lição, né? É diferente, né? Cara, eu te agradeço aí pela tua disponibilidade, eu quero voltar a bater um papo aí online, físico novamente, né, que a gente possa trazer mais conhecimento aí para o pessoal no tocando essa parte financeira. Cara, só tenho a te agradecer aí pela tua disponibilidade, sei que tu é um cara aí que tá 1000 coisas fazendo, afinal de contas são várias lojas, né, uma equipe enorme que tu tens, né. Cara, te agradeço. Tá bem? Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade da gente trocar ideias. Sempre que a gente conversa e fala um pouquinho, sempre se colhe, né, uma série de informações. Depois eu vou assistir o vídeo também, porque tem pontos da conversa que a gente vai falando e ideias que surgem para a gente poder aplicar. O principal é isso, né, que a gente saia de qualquer tipo de interação, né, seja ela um treinamento, uma palestra ou um bate-papo, conforme a gente está fazendo agora, e tirando conclusão que possa gerar resultado, né? É o principal para todos nós, é isso que a gente quer, é isso que a gente trabalha. Exato. Cara, sensacional, muito obrigado mais uma vez e obrigado a você que, né, gerente, gestor que está nos assistindo, está nos escutando através do podcast lá no Spotify, busque lá do Gerente Completo. Obrigado e nos vemos no próximo Café Online.